Eu trabalhei com o governador Dirceu Arco Verde do dia 15 de março de 1974, dia da sua posse, ao dia 14 de agosto de 1978, quando ele renunciou ao cargo para concorrer às eleições para o cargo de senador da República naquele mesmo ano. Ao longo desse tempo, eu convivi com uma pessoa simples, tímida, diria humilde, ou na versão do maior jornalista deste país, o nosso conterrâneo Castelo Branco, de uma simplicidade quase aristocrática. Esse era o doutor Dirceu com quem eu convivi. Ele me convidou para implantar a assessoria de assuntos municipais do governo do estado do Piauí, um órgão vinculado à Secretaria de Governo, ainda nos primeiros dias de julho de 1974, já indicado governador, no escritório do edifício São Lucas, ali na Praça João Luiz Ferreira. Ali eu recebi a missão, aceitei, muito feliz com o convite, e comecei a pensar no órgão. Me deu toda a liberdade, eu fui a Belo Horizonte, à época, o único estado do Brasil, governo, que tinha esse órgão era Minas Gerais. Depois fui ao IBAMA, no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos um conterrâneo muito ilustre, Dr. Castro Aguiar, diretor daquele instituto, também ligado aos municípios. E ali ficou patente para mim o desejo do governador Dirceu Arco Verde de cuidar dos municípios do Piauí. Eu acho que ele foi um excelente gestor. O rol de obras públicas que ele deixou no estado, nos mais diversos setores, agricultura, educação, saúde, segurança pública, na parte do turismo, tudo. E veja que ele sucedeu um governo também muito trabalhador, que de uma certa forma mudou a imagem do piauiense. Então ele ainda tinha esse desafio. E as obras que ele deixou aí são impactantes. Não vamos citar aqui essas obras, porque certamente fica a cargo de outros auxiliares de cada área. Mas a mim, que convivi com ele esse tempo todo, ficou a marca do homem preocupado com os municípios. Então, nunca os prefeitos e as lideranças municipais do estado do Piauí tiveram um governador tão voltado para a causa da municipalidade. Excelente. Eu tive o privilégio, como disse, de conviver esse tempo todo com ele. Detalhe, eu não tinha conhecimento com o doutor Dirceu antes daquele convite, mas eu posso me orgulhar de dizer que ao final do governo eu era tratado até pela idade, assim, quase como uma pessoa de dentro de casa. Quantas vezes o doutor Dirceu me ligava domingo pela manhã, perguntando se eu podia levar o Julinho, o hoje deputado federal Júlio Arco Verde, para assistir os jogos do River, o time do coração dele, doutor Dirceu, e do seu filho, o hoje deputado federal Júlio Arco Verde. Então era uma convivência muito amigável. Eu nunca vi o doutor Dirceu levantar a voz, falar grosso com alguém, ser descortês. Sempre mantinha a calma, mesmo nos momentos que a gente sentia que ele estava aborrecido com aquilo que foi dito, com aquilo que foi proposto para ele, que era contra os seus princípios da dignidade, da moral, ele não levantava a voz. Nunca o vi repreendendo alguém com grosseria, nem levantando a voz. Olha, na verdade, eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu recebi um telefonema. Eu trabalhava na CEPISA, era assessor de comunicação da CEPISA, e recebi um telefonema do doutor José Lopes dos Santos, que veio a ser o secretário de governo e já era o coordenador ali do escritório político que o doutor Dirceu instalou ali no edifício São Lucas, como eu já falei, e dizendo que o governador queria falar comigo. Na verdade, eu não tenho, ele nunca me explicou, nunca perguntei. Foi assim uma surpresa total. Eu nunca tinha ido à casa dele, eu não tinha maiores conhecimentos com ele. Eu tenho essa dúvida. Não perguntei nem para ele, nem para o doutor Zé Lopes dos Santos. Com certeza, ele confiava muito. Ele tinha uma equipe diminuta, eram só 12 secretários de Estado. Ele fazia
No início não foi até o final do governo, mas normalmente a última sexta-feira de cada mês havia um almoço do secretariado ali no Palácio Karnak, no segundo piso, tinha um pequeno auditório, não sei se ainda hoje tem, mas tinha. E ali ele reunia, na última sexta-feira de cada mês, o secretariado e se discutia o governo. E eu não era secretário, eu era apenas um assessor, mas por uma razão ou outra ele me incluía naquele almoço, né? Então era um governo assim muito unido, que tinha assim um comando. Agora o comando dele era um comando diferente, não era do autoritário, era o comando pelo respeito, pela fidalguia da pessoa que ele era. Olha, a preocupação com o ser humano, a preocupação dele com os municípios, com a população dos municípios. Ele era um homem, por ser médico, talvez isso tenha ajudado muito. Ele tinha uma preocupação de fazer o melhor. Ele queria sempre fazer o melhor. Com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que ele foi o maior municipalista de todos os governadores do Piauí. Ele implantou o IPAM, Instituto de Planejamento e Assistência Municipal, um órgão ligado à Secretaria de Planejamento, que cuidava da assessoria técnica dos municípios. Implantou a assessoria municipal dos municípios no Palácio Karnak, onde deu voz e acesso direto ao gabinete do governador, aos prefeitos e às lideranças municipais. O governo dele realizou 2 feiras dos municípios, em novembro de 1975 e em novembro de 1977. As feiras terceira e quarta. Significa dizer que antes dele, toda a história só tinha acontecido 2. A primeira, me parece que no governo Chagas Rodrigues, e a segunda no governo Elvildo Nunes. Foi criado no governo dele o Jornal dos Municípios, onde os prefeitos ficavam registradas as audiências com ele, as realizações dos prefeitos, as viagens dele aos municípios, sem que qualquer prefeitura tenha gasto 1 centavo sequer com as publicações no jornal. Me lembro que um dia um prefeito chegou e disse: quanto é isso aqui? E o senhor disse: não, o senhor não vai pagar nada. Então, você imaginar hoje fazer isso, repito, nenhuma prefeitura pagou 1 centavo sequer por qualquer matéria que foi publicada no Jornal dos Municípios. Olha, quando eu falei lá atrás que ele me ligava dia de domingo, se eu podia levar o Julinho para o futebol, eu tenho um orgulho muito disso, muito orgulho disso. Eu me tornei assim, eu estou falando por mim. Como eu já disse, eu nunca vi ele se reportar a ninguém, seja alguém que o procurou para uma audiência ou um auxiliar, em termos grosseiros. Nunca. E a mim, pessoalmente, eu acho que terminamos o final com quase uma pessoa da casa, que também tive o privilégio de me tornar grande amigo da dona Maria José Ferraz Arcoverde, a quem eu visitava praticamente todos os domingos. Quando eu saía da missa, ia visitá-la. Eu diria que, se você olhar para a área da segurança pública, ele construiu o quartel da Polícia Militar, construiu a sede do Corpo de Bombeiro, comprou todo o equipamento nosso para o Corpo de Bombeiro. Se você for pensar na justiça, ele construía a penitenciária Major César, um exemplo naquela época. Me parece que foi inspirado num sistema americano. Poucos estados do Brasil tinham, naquela época, aquele tipo de penitenciário. Se você pensar no centro administrativo que ele começou, e um detalhe, todas as obras do estado, todas, sem exceção, eram feitas pela Secretaria de Obras Públicas do Estado, dirigida pelo Dr. Carlos Lamar. Não há na história, eu não tenho conhecimento, eu acho que ninguém sabe, de uma denúncia de corrupção no governo de Sr. Coelho. E foram feitas muitas obras. O Laboratório Getúlio Vargas, o Centro de Convenções, Ginásio Verdão, Estação de Tratamento da Água de Teresina. Estou falando de obras grandes, porque teve os centros sociais em diversos municípios do estado, a preocupação dele com as pessoas, centros sociais, que quem conheceu, como prestavam um bom serviço, principalmente aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Eu acho que o Piauí deve, e a morte do doutor Disseu foi uma comoção total. Todo mundo, nunca ninguém tinha visto aquilo em Teresina
que aconteceu quando chegou aqui o corpo dele. Mas o Piauí também prestou grandes homenagens. Nós temos um município que foi Disseu Arco Verde, em homenagem a ele. Nós temos talvez o maior bairro de Teresina, que é o Disseu Arco Verde. E eu acho que ele fez muito pelo Piauí, mas ele está na memória e no coração dos piauienses. Eu acredito que no sentido daquele exemplo, eu disse aqui que não há um fato, uma denúncia, nem da oposição quanto a um ato de corrupção do doutor Disseu. A preocupação dele com as coisas públicas, ele tinha um secretário de obra que o Piauí todo também conheceu, o professor Carmo Lamar, que todo o controle das obras públicas estavam ali na Secretaria de Obras. Eu acho que isso facilitou muito. E ele, pelo número de obras que ele fez, eu acho que vale a pena, vale o título, vale a marca. Ouvia, planejava, coordenava, cobrava, estava presente em tudo. Vou dar um exemplo. Quando a gente teve a ideia de fazer a Feira dos Municípios, em 1975, ele questionou se aquilo poderia dar certo. E ficou cobrando. Me lembro que véspera da abertura, 11 horas da noite, ele estava lá na Praça João Luiz, conferindo o trabalho. Antes disso, ele vinha fazendo questionamento. Mas na segunda-feira, após o domingo, o encerramento da feira, ele me chama ao gabinete e dá um abraço e diz: muito obrigado. O reconhecimento pelo trabalho. Era a marca dele, agradecer os seus auxiliares pelo serviço feito. Evidentemente que a feira era coordenada pela primeira-dama do Estado, Dona Maria José Alcoveiro. O Marcos Riso foi importantíssimo nesse trabalho e ele fazia questão de abraçar o auxiliar e agradecer. Com certeza. Olha, vou dar um outro exemplo que eu vivi e que me marcou. Não tem como. O governo Alberto Silva tinha aberto o concurso público para auditor fiscal, agente fiscal de tributos estaduais, que era o nome então na época. O concurso foi feito nos dias 1 e 2 de fevereiro de 1975, portanto, já bem após as eleições, certo? E o secretário Rupert Macieira homologou esse concurso no dia 7 de março. 7 de março, a posse do doutor Disseu no dia 15. E eu fui um dos aprovados nesse concurso. Eram 30 vagas. No governo, toda a equipe do governo, trabalhando para que ele não nomeasse esses fiscais, os aprovados nesse concurso. Tinha o problema da eleição, uma série de coisas. E também grandes nomes da elite que tinham feito não tinham passado, certo? No governo só tinha uma pessoa que defendia esse concurso, que era o secretário da Fazenda, Felipe Mendes, que tecnicamente mostrava que o Estado precisava daquilo. Tinha sido uma medida importante. E, de certa forma, eu que estava ali trabalhando dentro do Palácio. Ele mandou o processo para a Procuradoria-Geral do Estado, Nazareno Araújo, Procurador-Geral do Estado, que deu um parecer mostrando que o concurso não era ilegal, porque não era mesmo. Mas também o governador não estava obrigatoriamente ter que assinar aquelas nomeações, porque poderia deixar caducar o concurso. E ele, no dia 19 de maio, ele nomeou os 30 concursados, os primeiros 30 auditores, agentes fiscais de tributos estaduais, concursado. Até então, era o cargo mais cobiçado do Estado. Era o cara que chamava-se os príncipes do Estado. Só tinha lá filho de governador, ex-vice-governador, ex-deputado, prefeito. E aí deu vez às pessoas que estudaram e que que alcançaram o cargo pela porta estreita do concurso público. Olha, de certa forma, assim, ele era muito perfeccionista, ele era muito preocupado com o que ia fazer, ele queria fazer sempre da melhor maneira possível. E a história está aí, lá no livro do Dr. Zé Lopes dos Santos, a história do discurso, onde ele tombou na tribuna do Senado. Era o primeiro discurso dele como senador da República, ele era médico, era um assunto do que ele conhecia. E eu acho que ele se
Há uma história que ele teria passado 2 dias sem dormir, preocupado com isso. Com certeza isso deve ter apressado, viu? Ele era realmente muito preocupado. Ele queria sempre fazer o melhor da melhor maneira possível. Bom, talvez eu pudesse contar aqui o seguinte. Lá naquele almoço da última sexta-feira, que eu já tratei, a reunião do secretariado começava pelo secretário de governo, doutor Zé Lopes, à direita, e rodava nesse sentido. O coronel Nascimento, chefe da Casa Militar, o penúltimo, e eu era o último, ficava à esquerda dele. E talvez aí 5 ou 6 meses de governo, todo mundo só loas ao governo. Como eu ficava ali pertinho do Palácio Karnak, 25 anos de idade, tudo, eu gostava de dar uma saída ali até a Pedro II, ali, ficava ali pela banca do Joel, conhecida a banca do Joel, e eu não só ouvia coisas boas, ouvia também críticas, né? E fui me atrever a falar isso. E um companheiro lá da reunião não gostou, se exaltou, falou algumas coisas que não deveria ter falado. E eu fui para casa muito preocupado. Sinceramente, eu digo, mas por que eu fui falar isso, né? E no outro dia, chega assim, o doutor Zé Lopes diz, guardou, está lhe chamando. Eu digo, eita, situação. Mas aí ele disse, olha, cara, eu quero que você me conte tudo que você vê, ouve por aí sobre o meu governo. Pode ser a crítica mais difícil, maior possível. Não deixe de me contar. Agora conta mesmo aqui só para mim. Eu acho que eu já deixei isso meio implícito, não tão detalhadamente, mas sim, ele era perfeccionista em tudo. A preocupação dele era assim, um foco total na gestão pública. É impressionante como ele, todos os detalhes. Uma viagem, ele examinava, como isso já está previsto. Ele rodou todos os municípios do Piauí, né? Eu não sei detalhar aqui sobre os outros governos, né? Mas ele, com certeza, a última viagem que ele fez ao interior foi no dia 13 de agosto, a Santa Filomena. Muita gente recomendou que ele não fosse, eu vi gente dizendo, não vai mais. Esse ele tinha, no mesmo dia, um compromisso com José de Freitas, naqueles aviãozinhos pequenos daquele tempo, 13 de agosto. Ele foi porque ele tinha um compromisso consigo mesmo de visitar, de ir a todos os municípios. E foi. Era impressionante como ele era focado. Não, eu saio daqui muito feliz, muito mesmo, por ter recebido o seu convite para participar desse documentário, que me orgulha muito de ter sido amigo e merecer a confiança do doutor Dirceu Mendes Arco Verde.